Oi pessoal, bem-vindo ao Tecmera.com. Hoje a gente vai apresentar aqui um dispositivo que é o LG SlidePad 2, tá? Algumas menores diferenças, pequenas diferenças em relação ao SlidePad 1, na maior parte deles em relação ao processador, tá? Que tinha um dual core no 1, deixa eu dar uma olhadinha na caixa. O dado exato. Esse aqui tem um processador Atom quad-core de 1.86 GHz, tela Full HD IPS. Eu vou mostrar para vocês a tela, o ângulo de visão da tela, que é muito legal. Vem com 2 GB de RAM. Muitas pessoas podem pensar que 8 GB, que 2 GB de RAM é pouco, mas não é. A gente precisa lembrar que isso aqui foi pensado para ser um tablet. Então, se a gente pegar um tablet Android, normalmente é essa quantidade de RAM que a gente vai ter. E o Windows.1, a série Windows 8, ela foi idealizada e otimizada para rodar em sistemas que tem uma menor capacidade de processamento e uma menor quantidade de memória RAM, que são dispositivos móveis, né? Tablets ou convertibles, como é o caso do SlidePad, tá bom? Bom, vamos lá. Além do processador, ele tem uma tela Full HD de 11.6 polegadas IPS panel, tá? Eu vou ligar ele para a gente dar uma olhada no tempo que ele leva para fazer o boot. Deixa eu botar aqui. Pronto. Entrei minha senha, vou dar um Enter. E já fez o boot. É realmente bem rápido. Então, tarefas do dia a dia e do meu trabalho, por exemplo, eu sou um desenvolvedor, então eu uso o Visual Studio. Eu uso o Visual Studio nele sem problema nenhum, tá? Consigo carregar o Visual Studio, tem uma instância do MySQL rodando aqui, sem problema, sem lentidão, sem apresentar qualquer queda de performance. Tá? Jogos mais leves, a gente tem aqui, por exemplo, Age of Empires Castle Siege, que não é um jogo pesado de maneira nenhuma, mas jogos desse tipo de jogos que a gente joga normalmente em tablets, em celulares, com esse processador Atom a gente consegue rodar ele de uma maneira bem tranquila, tá? Então vocês podem ver, até vou coletar uns itens aqui que já, assim eu já libero o pessoal. Boa. Tá? Fechei. Bacana. Então vamos lá para o SlidePad. O nome dele é SlidePad, então vamos ver o porquê que ele chama SlidePad. Quem ainda não conhece, tem esse botãozinho aqui do lado, tá? Que é só eu pressionar ele e ele desliza para cima e se torna um notebook, tá? Ou algo do gênero. Por isso que ele é chamado de conversível. Então quando a gente abre, ele tem esse teclado, tá? Não é um teclado muito confortável, vou ser bem sincero. Deixa eu entrar na área de trabalho aqui. E ele, como vocês podem perceber, é diferente do Surface ou de outros conversíveis. Ele não tem um trackpad, certo? Porém a LG muito sagazmente criou esse botão aqui, tá? Com esse desenho de trackpad aqui do lado. Quando a gente pressiona ele, ele abre esse trackpad virtual na tela. Então quando eu mexo nele, ele cria um cursor de mouse ali na tela, que responde ao toque que eu faço nesse pedaço do painel. É interessante quando você precisa de um pouco mais de precisão. Isso pode te ajudar bastante, tá? Então, vocês querem dar uma olhadinha mais a fundo na performance dele. Eu abri alguns programas aqui. Tá na minha coleção, só filme de comédia, mas Por exemplo, deixa eu ver se o Hobbit tá
Tá baixado já. Aqui o Hobbit, disponível offline, ótimo. Então, aqui esse filme é em HD, em Full HD. Obviamente, esse vídeo que eu estou disponibilizando é em Full HD também, mas talvez vocês não consigam ver todos os detalhes. A definição dessa tela é incrível, tá? A definição da tela desse conversível. Deixa eu avançar um pouco para uma parte que tem um pouco mais de detalhes. Então, é um vídeo Full HD, sem engasgos, sem lentidão, sem qualquer coisa do gênero. Tá? É muito, muito legal mesmo. Então, fora isso, fora o software, como eu já falei, vem com Windows 8.1, não vem com Office. Então, se você quiser pagar uma assinatura do Office 365, pode ir, sem medo, vai rodar muito bem. Eu rodo Outlook, Excel, Word, PowerPoint aqui, sem problema nenhum, coisas que eu uso no meu dia a dia. Até mesmo, como eu já falei, Visual Studio, lógico que o Express não é o Ultimate eu acho que engasgaria um pouco. O MySQL, aqui eu tenho o GIMP instalado, que é um pouquinho pesado, mas também roda sem qualquer problema. Tá? Realmente ele não decepciona de maneira nenhuma. E por se tratar de uma arquitetura x86, um Atom, não é o Windows RT. Então a gente pode instalar o que a gente quiser nele, que vai funcionar. Tá? Então, voltando um pouquinho aqui para a área externa dele, eu deslizei para baixo, ele voltou a ser um tablet. Saídas traseiras. Nós temos uma saída micro USB, uma entrada micro SD, USB 2.0, USB 3.0, HDMI e a entradinha para o carregador. Desse lado a gente tem o fone de ouvido, controle de volume e o botão do slide. Do outro lado, botão de ligar e desligar e esse outro botãozinho pequeno aqui que eu chamo de paper. Eu não tenho um nome próprio. Vocês não vão conseguir ver aqui, que está muito próximo, mas tem um símbolozinho de papel. O que é isso? Vamos supor que você esteja vendo uma tela branca, está lendo à noite, deitado na sua cama, uma tela grande, muito brilhante, com a escuridão que está no seu quarto. Pode ser que aquele brilho seja muito agressivo para o seu olho. Então, só de pressionar esse botão que eu chamei de paper, ele joga um layer, uma camada fosca na frente da sua tela, para minimizar o efeito da claridade nos seus olhos enquanto você lê. Isso pode ser bem útil para quem tem a vista cansada, tá? Mas eu utilizo isso com frequência. Outros aplicativos comuns, né, como por exemplo o Netflix, abrem sem qualquer problema, super rápido, tá? Então The Office aí. Também está carregando. Tudo muito tranquilo, tudo muito rápido, tá? Se a rede ajudasse, seria mais rápido ainda, mas como vocês podem ver, não tem problema nenhum. Roda tudo muito fluidamente, sem maiores problemas, tá? Eu definitivamente recomendo esse dispositivo. Outro ponto ultra positivo dele é a bateria. Qual é a bateria dele? Você pode trabalhar tranquilamente por 8, 9 horas com ele ligado o tempo todo, sem precisar carregar. Eu mesmo utilizo ele no meu dia a dia, como eu já falei. Muitas vezes eu esqueço de ligar o carregador, só vou lembrar de carregar quando eu chego em casa e vejo que a bateria está já nos seus 10% e eu preciso fazer a carga. Mas fora isso, eu não tenho... não preciso fazer nenhum tipo de carregamento, tá? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham a mais nesse produto, só deixar um comentário aqui que eu vou ter o prazer de responder para vocês, tá? E é isso aí, acessem tecmera.com e fiquem por dentro das novidades em tecnologia e games. Valeu!